Olá, pessoal. Então, nós vamos finalizar aqui, né, os principais aspectos relacionados ao tratamento fisioterapêutico aplicado ao paciente portador de sequela por AVE, tá? É claro que eu vou tranquilizar vocês aqui, dizendo que a gente ainda vai ver mais coisas desse conteúdo em sala de aula. Nós vamos fazer aula prática na quinta-feira, né, com o paciente. Então, a gente vai apenas abordar aqui esses aspectos gerais, né, do tratamento, para vocês terem uma condição de fazerem mais tranquilos a prova Atenas, ok? Então, a gente já falou de toda a fisiopatologia e a gente introduziu na sala de aula o tratamento fisioterapêutico para o paciente portador de sequela por AVE. Tá? Então, na fase aguda, o que a gente vai ter na fase aguda? A fase aguda é caracterizada por hipotonia. E como pode estar distribuído o tônus? A hipotonia nessa primeira fase. Então, ela pode estar presente nos 4 membros e no tronco, o que caracteriza a quadriplegia. Posso ter apenas perda da força muscular nos 4 membros e no tronco, o que caracteriza a quadriparesia. E eu posso ter o que é mais comumente visto, a patologia segue esse padrão, é a alteração do tônus em um hemicorpo, tá? Que vai caracterizar a hemiplegia, se for a perda total da força muscular, e a hemiparesia, se for a perda parcial da força muscular. Opa. Se houver aumento da PIC, então a gente tem que ter cuidados durante a ventilação mecânica, tá? Para pacientes com pressão intracraniana elevada, recomenda-se que utilize PIPs mais baixas, ok? Então, essa seria a recomendação com relação à ventilação mecânica. Os objetivos: prevenir as úlceras ou lesões por pressão, posicionar o paciente no leito, prevenir a luxação de ombro. Como eu falei na sala de aula, como existe uma hipotonia característica, principalmente a nível do ombro, e uma alteração de toda a biomecânica devido à plegia, principalmente do manguito rotador, a biomecânica do ombro está totalmente afetada. Então, se o paciente mantiver o posicionamento do braço pendente, até a ação da gravidade, pura e simplesmente, pode promover a luxação ou a subluxação desse ombro. Então, em membro superior de paciente hemiplégico, tanto em fase crônica quanto em fase aguda, especialmente na fase aguda, a gente nunca deve tracionar esse ombro, ok? Devido ao risco de luxação ou subluxação. Melhorar o tônus muscular, ou seja, adequar o tônus muscular. Auxiliar nas transferências posturais. Então, é estimular o paciente a realizar essas transferências posturais. Se ele tiver um hemicorpo afetado, então isso vai ficar mais fácil. Se ele for um quadriplégico, fica um pouco mais complicado, tá? Mas no paciente hemiplégico, a gente deve encorajar essas mudanças de postura, de decúbito dorsal para decúbito lateral, de decúbito lateral para sentado e sentado para de pé, já dentro do ambiente hospitalar. Prevenir as deformidades, manter a higiene brônquica para prevenir pneumonias, atelectasias, manter uma boa função pulmonar, minimizar edemas, tratar as lesões por pressão e manusear a traqueostomia se o paciente tiver traqueostomizado, o que não é incomum, né? Indivíduos portadores de sequelas por AVE, muitas vezes eles são oriundos das UTIs. E aí o paciente já chega nesse ambiente de enfermaria ou até em casa mesmo, né, traqueostomizado. Então, cabe a gente também fazer o manejo da traqueostomia. As condutas. Então, promover a mobilização no leito, realizar as alternâncias de decúbito, sempre encorajando o paciente a realizar e orientando a família a fazê-lo também, se o paciente for um quadriplégico, por exemplo, ou se for um hemiplégico e não tiver um bom nível de consciência, tiver rebaixado, né, não obedecer comandos. Então, aí a gente tem que estar orientando a família a fazer essas mudanças de decúbito. Utilização de colchões especiais, como colchão de ar, colchão de água, manter a pele hidratada,
né? Pode ser com utilização. Hoje a gente recomenda mais o uso do hidratante, tá? Mas o óleo de girassol ele ainda é utilizado na prevenção das lesões por pressão. A massoterapia, tá? Mas aí a gente deve fazer uma ressalva. Jamais massagear áreas que têm saliência óssea, ok? Laser terapia, se o indivíduo apresentar lesões por pressão, uso de tipóia americana, e aí é muito importante a gente orientar o uso desse dispositivo, que é tão simples e que pode ser adquirido até em farmácias, e vai ser uma medida importante para prevenir a luxação de ombro. Exercício com descarga de peso. E aí, nessa descarga de peso, a gente não deve esquecer de realizar o que a gente chama de cocontração. O que a cocontração vai fazer? A cocontração, ela vai melhorar o tônus da musculatura a nível de ombro e ela vai prevenir que esse ombro sofra luxações. Então, ela melhora o tônus a nível de ombro. Então, estaria aí recomendado a realização dos exercícios de contração com descarga de peso, tá? Realizar o posicionamento adequado. Aí é importante posicionar esse indivíduo do lado plégico. Tá? A gente posicionando esse indivíduo do lado plégico, você está fornecendo informação sensorial, informação proprioceptiva. Então, a gente deve sim posicionar o indivíduo nos dois decúbitos, não tem problema. Posicionando bem, principalmente a articulação do ombro, o indivíduo deve ser colocado sim decúbito lateral para o lado plégico. As manobras de higiene brônquica, que aí vão incluir a punho-percussão, a tapotagem, a vibrocompressão. As manobras de reexpansão pulmonar, como o indivíduo está acamado, restrito ao leito, é muito importante que a gente realize essas manobras de reexpansão para prevenir a ocorrência de colabamentos, atelectasias. Os padrões ventilatórios de reexpansão, né? Do tipo expiração abreviada, soluços inspiratórios, tá? Incentivadores inspiratórios, do tipo Respiron, do tipo Voldine. Ensinar as transferências posturais, e a gente estimula o nosso paciente a estar realizando essas transferências e orientar a família, principalmente com relação à prevenção das lesões por pressão, a luxação do ombro, né? E buscar sempre não deixar esse indivíduo muito limitado ao leito, né? Ao menos sedestar o paciente à beira do leito, ok? Então, aqui estão alguns exemplos, né? De atividades que a gente realiza no ambiente hospitalar, tá? Então, aqui, ó, no caso desse indivíduo aqui, ó, um indivíduo portador de sequela por AVE, né? Realizando, ó, laser terapia para tratamento de uma lesão por pressão. Aqui, ó, realizando descarga de peso. E aqui também a gente pode estimular os exercícios de cocontração. Eu vou estar ensinando para vocês na aula prática, ok? Ó, estimular a extensão, né, da coluna cervical para o controle de cabeça, também é uma medida importante. Esse indivíduo aqui, ele não era um indivíduo hemiplégico, ele era um indivíduo quadriplégico. Se eu não me engano, já era o terceiro ou quarto AVE que ele sofria, né? Então, ele ficou sequelado dos dois lados do corpo, com extrema dificuldade em ser sedestado, em fazer controle de tronco. Então, por isso que eu digo assim, ó, ao meu ver, na minha experiência profissional, o que eu acho? Que você sedestar um indivíduo numa cadeira é diferente de você sedestar um indivíduo à beira do leito. Quando você sedesta o indivíduo na cadeira, a cadeira oferece o suporte para o tronco. E quando você sedesta o indivíduo sem o suporte atrás, o que você está fazendo? O indivíduo ele vai ser estimulado, ele vai ser obrigado a tentar controlar o tronco, tá? Por isso que eu acredito que a sedestação seja uma medida muitíssimo importante para indivíduos que estejam nessa fase, certo? Olha só, o posicionamento do paciente, né, e a transferência postural, decúbito lateral para decúbito dorsal, para o outro decúbito lateral. A deambulação, e aí se o indivíduo for deambular, olha a importância de se fazer o quê? Ó, a utilização de uma tipóia para prevenir a luxação de ombro, ok? Claro que muitas vezes não é fácil você colocar um indivíduo hemiplégico recente para deambular, mas é preciso tentar. Se a gente não se sente seguro para fazer determinada conduta, a gente pode pedir ajuda.
Aqui a gente está observando o que também? Que o indivíduo está sendo conduzido pelo lado plégico, tá? Então, o estagiário aqui está oferecendo apoio para esse paciente justamente do lado afetado. E essa também é uma conduta que a gente deve adotar até nos atendimentos de ambulatório. Então, ó, a maioria da informação sensorial fica aqui, ó. Né? A gente está estimulando a propriocepção, fazendo estímulo sensorial ao tocar, né? E aí a gente também oferece suporte, já que esse lado aqui é o lado que não funciona muito bem, né? Aqui a bengala tem que ficar posicionada, não é uma bengala, claro, gente, é um cabo de vassoura. Porque às vezes a gente tem que dar um jeitinho, né? Que a gente não tem, às vezes, o que a gente precisa, mas a gente faz algumas adaptações. Então, ele está posicionando a bengala, digamos assim, do lado direito, tão somente porque ele não tem preensão do lado afetado, né? Esse indivíduo está totalmente hemiplégico do lado esquerdo, em fase flácida, então a mão não tem ainda nenhuma função motora. Pode ser que recobre, né, mais para frente, mas não é assim, não é uma informação segura, né? Pode ser que o indivíduo fique sequelado, né, para o resto da vida. Aqui a gente tem mais um indivíduo, né, sequelado por AVE, e ó, a gente promovendo a descarga lateral de peso, né, nos membros superiores. E aí a fase tardia. Na fase tardia, o que a gente vai ver, bem característico, é o que a gente chama de sinergismos, tá? Que vai ser esse sinergismo? O sinergismo é o padrão postural que esse indivíduo vai adotar devido à alteração do tônus. Então, a estrutura na cintura escapular, a gente pode ter tanto a sinergia flexora quanto a sinergia extensora. Se o indivíduo tiver sinergia flexora, ele vai elevar e retrair a escápula, ok? E se ele tiver a sinergia extensora, ele vai deprimir e protrair a escápula. O ombro, se for na sinergia flexora, ele vai estar aduzido e rodado internamente. Se ele tiver sinergia extensora, ele vai estar abduzido e rodado externamente. O cotovelo, na sinergia flexora, permanece em flexão. A sinergia flexora, ela é mais comumente vista do que a sinergia extensora, tá? Mas a gente não tem assim, há pacientes que possuem as duas sinergias combinadas. Não é receita de bolo também, é claro que existe um padrão, mas há pacientes que saem do padrão, tá? Então, na sinergia flexora, o cotovelo fica flexionado e na sinergia extensora, o cotovelo fica estendido. O antebraço fica supinado na sinergia flexora e na sinergia extensora, ele fica pronado. O quadril fica fletido, abduzido e rodado externamente. E na sinergia extensora, ele fica estendido, aduzido e rodado internamente. O joelho aqui fica em flexão e na sinergia extensora em extensão. E o tornozelo aqui fica em dorsiflexão e inversão, que é o pé equino. E aqui fica em flexão plantar e inversão, tá? Sinergia flexora, o padrão mais comum, né, observado mais comumente do que a sinergia extensora. Distúrbios do movimento. Então, característico aqui, né, hemiplegia ou hemiparesia, cada caso vai ser um caso. E os reflexos e as reações que podem estar presentes são reflexos posturais alterados, RTCS, RTCA, reflexo tônico cervical simétrico, reflexo tônico cervical assimétrico, reflexo tônico labiríntico e reações associadas, tá? Esses reflexos aqui, vocês já viram ele em pediatria, tá? Então, não vou nem aqui me estender muito. Se vocês tiverem interesse, dê uma revisadinha lá no conteúdo de pediatria, que senão a aula vai ficar muito extensa. Quais são as deficiências motoras que esse indivíduo pode apresentar? Perda de controle, perda do movimento ativo e perda da força muscular. Totalmente na hemiplegia ou parcialmente na hemiparesia.
Como é que vai estar o tono ou tônus muscular? Na fase aguda, marcado pela flacidez ou hipotonia, e na fase crônica, marcado pela espasticidade, com todos os sinais da espasticidade. Ela é dependente da velocidade, ou seja, se você for tentar fazer um alongamento muito brusco de forma muito rápida, o que acontece? A espasticidade se eleva, aumenta. Resistência ao movimento, e essa resistência ela vai reduzindo no final do arco de movimento até você conseguir ganhar a amplitude de movimento completa. Que mais que a gente pode ver? A gente pode ver clônus associado, a gente vê o sinal do canivete presente, tá? Hiperreflexia. Então, essas são características importantes. Equilíbrio e reações protetoras estão totalmente deficientes. Por quê? Devido às alterações sensoriais. O indivíduo, ele é como se a metade do corpo dele não existisse mais. Então, aqui no AVE, a gente tem uma característica importante e que é bem significativa, que é a negligência do hemicorpo. Então, o indivíduo, ele negligencia muitas vezes por completo a metade do seu corpo. Então, é como se aquela metade do corpo não existisse mais. Então, o equilíbrio e as reações protetoras estão totalmente deficitárias, especialmente para o lado afetado. Encurtamento muscular, que são alterações mecânicas geradas pela espasticidade, né? Uma outra característica da espasticidade, ela comete mais um grupo muscular do que outros. Então, na sinergia flexora, por exemplo, o bíceps predomina sobre o tríceps. Então, há uma manutenção do tônus muscular muito elevado e uma contração exacerbada e prolongada do músculo bíceps, e essa contração exacerbada e prolongada, ela vai gerar alterações mecânicas, ou seja, o indivíduo vai apresentar um padrão, uma sinergia flexora, uma contratura em flexão do membro superior, do cotovelo. As incoordenações, falha devido à falha na inibição recíproca, apraxias que podem ser do tipo ideomotora, a movimento, né, não ocorre sob o comando, ideativa modifica a sequência de gestos. Deficiências na função da linguagem, eu posso ter a afasia de Broca, que é a afasia do tipo motora, a afasia de Wernicke, que é a afasia sensorial, e eu posso ter a afasia global, que é a combinação tanto da afasia de Broca quanto da afasia de Wernicke. Deficiências da função proprioceptiva, decorrentes de lesão do lobo parietal, do lobo occipital e do lobo temporal. Depende dos sinais mostrados. Então, eu posso ter distúrbios na imagem corporal. É como se só um hemicorpo existisse. Então, essa é uma marca que é a negligência unilateral, a agnosia auditiva e a agnosia visual. Problemas secundários e complicações. Eu posso ter problemas psicológicos, principalmente a depressão, contraturas e deformidades geradas pelo mau posicionamento, né, devido à espasticidade, trombose venosa profunda, TVP, dor, lesões que afetam o tálamo, lesões articulares e lesões musculares, problemas urinários e intestinais, continências, né? Disfunção orofacial, gerando disfagia, que é a dificuldade na deglutição, o indivíduo pode desenvolver broncoaspiração, por exemplo, e problemas cardiovasculares. O ombro doloroso. Ele pode ser precoce, então às vezes numa fase inicial o indivíduo já relata dor a nível do ombro, ou ele pode ser tardio, devido à hipo ou à hipertonia, e ele pode estar luxado, subluxado ou mesmo não. Mesmo ele não estando luxado, o indivíduo pode referir ombro doloroso. E a queixa, uma dor aguda, precisa ao final da amplitude de movimento passiva. A causa, o ritmo escapulo-humeral está totalmente alterado, né? A gente tem alteração de toda a biomecânica do ombro. Então, a gente tem hipertonia dos rotadores internos durante a abdução e ao choque entre o tubérculo maior do húmero e o acrômio na escápula. A ausência do movimento de deslizamento da cabeça do húmero para baixo,
na fossa glenoide devido à hipertonia. Então, na biomecânica considerada normal, há o deslizamento da cabeça do úmero, e é justamente esse deslizamento da cabeça do úmero para baixo, que evita o choque do tubérculo maior contra o acrômio. Na hemiplegia, na abdução, ocorre um retardo na rotação da escápula. Ou seja, quando a escápula não se move durante uma abdução, ocorre traumatismo provocando a dor, porque leva à lesão de estruturas moles. Isso ocorre devido à hipertonia dos músculos da escápula. Comportamento motor do hemiplégico. A gente tem as fases de recuperação funcional. A fase 1 é a flacidez imediata. Então, nessa fase hospitalar, o que a gente vai ver é flacidez. Na fase 2, há início da espasticidade e surgimento das sinergias. O indivíduo ele pode ir de uma fase para outra ou ele pode estacionar numa fase. Tá? Na fase 3, a espasticidade atingindo seu grau máximo. Na fase 4, a espasticidade começa a perder a intensidade. Na fase 5, a espasticidade fica esboçada. Na fase 6, a espasticidade está ausente e a contração muscular ocorre isoladamente. E na fase 7, a restauração completa da função motora. Então, o indivíduo pode evoluir da fase 1 para a fase 7 ou o indivíduo pode ficar estagnado em uma dessas fases. Na reabilitação da fase tardia, quais são os nossos objetivos? Manter ou ganhar a amplitude de movimento, tratar a subluxação de ombro quando necessário, prevenir as contraturas e as deformidades, ganhar força muscular, treinar propriocepção e melhorar o equilíbrio estático e dinâmico, normalizar o tônus do hemicorpo, promover a analgesia, principalmente na questão do ombro doloroso, treinar atividades da vida diárias, AVDs, treinar a marcha, treinar memória sinestésica, que é a memória do movimento, que é o que a gente chama de reaprendizado motor. Então, aqui a gente vai estimular a neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, o que vem a ser isso? A neuroplasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm, né, de áreas cerebrais que não foram lesionadas, suprirem a atividade de áreas cerebrais que foram lesionadas. Então, determinadas áreas que não sofreram lesão, elas vão se reorganizar funcionalmente e vão tentar suprir a função de determinadas regiões que foram afetadas. Esse fenômeno ocorre no adulto, na criança, no idoso. No entanto, a gente sabe que na criança ele ocorre de maneira mais intensa. Como é que a gente vai estimular a plasticidade neural ou neuroplasticidade, levando ao reaprendizado motor? As atividades têm que ser executadas intensivamente, repetitivamente. Por isso que a gente executa, por exemplo, quando chega um paciente que ele tem potencial motor, né, mas que ele chega na fase flácida e que ele não está conseguindo fazer uma simples transferência, a gente executa repetitivamente aquela transferência até o paciente conseguir realizar aquela transferência. Só aí é que a gente vai mudar de atividade. A gente pode diferenciar um pouco a maneira de fazer, mas eu tenho que treinar essa mesma atividade várias e várias vezes. É muito recompensador. Eu sei que às vezes é desgastante, porque o atendimento em neurologia, por isso que muitos fisioterapeutas não gostam do atendimento neurológico, porque ele é muito extenuante. Né? Você precisa repetir, muitas vezes executar e corrigir o padrão de movimento, e muitas vezes para o paciente reaprender a executar aquele movimento da forma correta. Quais são as condutas? Alongamentos passivos, ativos assistidos e ativos, mobilizações passivas, massagem no ventre muscular, como forma de auxiliar na redução da espasticidade, tá? Para auxiliar na redução da espasticidade, a gente pode fazer também. O alongamento é sim uma técnica muito eficiente na redução do tônus. Mas a descarga de peso também é uma técnica excelente para reduzir o tônus.
A imersão no gelo, tá? E eu vou mostrar para vocês isso na aula prática. Uma manobra chamada shaking ou vibração, que são movimentos de oscilação ou vibração que a gente faz no membro para reduzir o tônus, tornar o tônus mais normal possível. O fez também é uma técnica que a gente só associa ele no recrutamento muscular, né? Mas você pode olhar, por exemplo, nos manuais do fez, que lá diz que dentro de uma determinada corrente, a gente vai ver isso numa aula teórica também, porque eu vou dar uma aula teórica e prática para vocês de fez, e aí vocês podem ler lá no manual, né? No Neurodin mesmo, vem bem descrito lá a modulação que você deve utilizar para deixar o tônus mais normal, para modular o tônus. Uma técnica bastante utilizada é o Cabot e o Bobat, com certeza. São as duas técnicas, né, mais importantes, diria assim, na reabilitação do paciente portador de sequela por AVE. A hidroterapia também está indicada, as tipóias, as órteses, as bandagens elásticas, né, o kinésio taping, que ainda está assim em estudo, né, mas é utilizado principalmente na questão do ombro doloroso, tá? Mobilizações passivas dos membros superiores e membros inferiores, exercícios ativos resistidos, exercícios isométricos, taping de deslizamento com calor ou com frio, certo? E aqui, o taping, a gente vai utilizar onde? Por exemplo, se o hemiplégico tem uma sinergia flexora, eu vou tentar estimular o extensor. Então, se ele tem uma sinergia flexora de cotovelo, por exemplo, eu vou realizar o taping no tríceps, né? Como forma de tentar estimular o quê? O tríceps. Escovação, disco proprioceptivo, tábua basculante, exercícios táteis com diferentes texturas, que é um método que a gente chama de RUD. Eu não especifiquei aqui, tá? Esses exercícios táteis com diferentes texturas, escovação, são técnicas do RUD. O disco proprioceptivo e a tábua basculante, ou prancha de equilíbrio... gente, desculpa, não sei porque apareceu isso aqui. Ou prancha de equilíbrio, justamente para realizar treino de equilíbrio. E as posturas do Bobat, e eu vou fazer uma aula prática com vocês também, ponto-chave, tá? As posturas, as transições posturais, ok? A gente vai estar vendo isso em sala de aula. A deambulação em diferentes terrenos, a hidroterapia, tá repetindo aqui, tá? Tábua basculante, sentada em pé, entre as barras paralelas ou espaldar. Descarga de peso, utilizar pontos-chave, que é aqui, ó, do Bobat, infravermelho, gelo, neuroestimulação elétrica, transcutânea, TENS. Treinar as trocas posturais, principalmente deitados, deslocar no leito, virar para o lado, deitar para sentado, sentado para deitado. Então, realizar as transferências posturais para incentivar o quê? As atividades da vida diária com restrição do membro preservado. Certo? É o que a gente chama também de terapia restritiva do movimento, né? Se você restringe o membro preservado, o indivíduo vai ser forçado a utilizar o lado afetado, tá? Existem técnicas que até utilizam enfaixamento, contenção mesmo, física do membro não afetado para estimular o lado afetado. Treino entre barras paralelas, principalmente para treinar a marcha ceifante, subida e descida de rampa, subida e descida de degraus, exercícios sincronizados para membros superiores passivos ou ativos assistidos, exercício ativo ou ativo assistido com bastão, bola e na roldana, exercícios mentalizando o movimento. Ok? A gente vai ver várias modalidades de exercício. Aqui, gente, é uma infinidade de propostas de exercícios que a gente pode estar realizando nos protocolos de atendimento do indivíduo com portador de hemiplegia. Ok? Para quem se interessa para a área, nada como o livro dessa autora, que é reconhecidíssima no nosso meio,
né? E o livro dela é um livro de cabeceira para todo mundo que gosta de fisioterapia neurofuncional, que são os livros da Patrícia Davis. Não é a Patrícia Carneiro, é a Patrícia Davis, tá? Mas eu chamo a Patrícia Carneiro de Patrícia Davis. Adequação do tono. Estimulação sensorial pelo método Rude. Estímulos facilitatórios nos antagonistas ao padrão. Então, por exemplo, como eu citei para vocês, né? Já até falei um pouquinho lá do Rude. Se eu tenho um padrão flexor do cotovelo, quem é o antagonista do flexor do cotovelo? O flexor do cotovelo é o bíceps, o antagonista é o tríceps. Então, eu vou realizar os estímulos facilitatórios no tríceps, que é o antagonista, tá? Estímulo do tipo esteroceptivo, utilizando escovação, taping com gelo. Então, eu passo gelo principalmente de baixo para cima, estimulando a contração desse tríceps. Estímulo proprioceptivo, através de percussão e alongamento rápido. E estímulos inibitórios, aí no caso eu vou inibir quem? Flexores de punho, por exemplo, e flexores de cotovelo. Eu posso fazer imersão com gelo, no gelo, né? Então, por exemplo, pego o Criocuff, que eu vou mostrar para vocês também. A gente insere o membro na água bem gelada mesmo, e aí a gente faz imersões. Não é para aplicar o gelo e deixar o gelo. Você faz a imersão e tira o membro superior. Você faz pressão inibidora, também é uma conduta excelente para inibir a espasticidade. Você faz uma pressão inibidora no tendão. Eu vou estar mostrando também na aula prática. Técnica de contração, relaxamento, que é o que a gente chama de inibição autogênica. Técnica de contração do agonista, inibição recíproca, também vou mostrar para vocês. E a técnica de contração, relaxamento e contração, tá? Criomassagem pode ser utilizada também. Utilização de tala para posicionamento ou gesso seriado ou órteses, né? Hoje as órteses são muito mais indicadas, né? Uma órtese extensora de punho e dedos, por exemplo. Massagem clássica, TNS, as oscilações, shaking, as vibrações são excelentes para reduzir o tônus e as rotações. Rotações também são maravilhosas para redução de tônus, tá? As rotações de cintura pélvica, cintura escapular, tronco superior, tronco inferior. Sugestões e orientações. Orientar o cuidador a avaliar a integridade da pele, dos cabelos, das unhas, da higiene bucal do paciente, principalmente se esse ficar restrito ao leito, né? Questão em relação à higiene bucal do paciente. Risco de broncoaspiração. Esses pacientes às vezes broncoaspiram saliva. E a boca, a gente sabe que é um ambiente extremamente contaminado, né? Existem mais de 200 bactérias no ambiente oral. E essas bactérias, elas convivem da nossa boca sem serem muito nocivas, né? Mas se essas bactérias caem no pulmão, podem fazer abscesso, pneumonia. Para maior segurança e independência do paciente no banho, recomenda-se o uso de barras de apoio na parede, o uso de tapetes antiderrapantes, a utilização de uma cadeira no box. Orientar quanto ao posicionamento na cama e na postura sentada, sempre não esquecer da questão do ombro, da luxação do ombro. O posicionamento adequado do paciente precisa ser considerado em relação ao ambiente, de modo a incentivá-lo a olhar para o lado comprometido. Proporcionar-lhe todos os estímulos visuais, auditivos e sensitivos. Orientar os cuidadores a estimular o paciente e a utilizar o lado afetado, como, por exemplo, ao dialogar com o paciente, posicionar-se do lado do membro comprometido. O uso de chinelo deve ser evitado, pois dificulta o andar do paciente. Vocês viram aqui, ó, opa, naquela figurinha que eu mostrei para vocês, ó, aqui, ó, tá? Não sei se tem como aproximar, ó, mas o paciente tá sem chinelo, vocês estão vendo? Às vezes o pessoal briga comigo no hospital, porque, né, põe o paciente para deambular no hospital. Então, o que eu faço? Descalço, eu vejo se o chão tá ok, né? Geralmente eu espero o pessoal da limpeza dar uma boa higienizada, vejo se não tem agulha, né? Mas se eu vou botar o paciente para deambular, é complicado demais você colocar o paciente para deambular utilizando chinelo, gente, tá? Então, geralmente eu não uso chinelo, tá? Eita, agora não consigo mais. Aí, pronto. Então, geralmente eu tiro mesmo o chinelo do paciente, certo? Mesmo levando bronca às vezes. Tá? Mas é preferível fazer assim do que o paciente cair, por exemplo. Parararararam. Opa! Aqui.
Aqui, ó. Utilizar sapatos com solado antiderrapante, fácil de colocar e de retirar sozinho. O chinelo é o pior calçado, gente, né? Porque ele não tem apoio atrás. Então, é muito fácil do paciente desequilibrar, cair, que o chinelo solta do pé. As camas não devem ser muito baixas, pois dificultam os movimentos de sentar e levantar, né? O ideal é que quando o paciente fique sentado, que ele tenha uma altura suficiente para encostar no chão, manter flexão de quadril adequada, flexão de joelho adequada, para ele conseguir empurrar, né, os membros inferiores e conseguir se elevar, ficar em pé. Usar fitas adesivas antiderrapantes em pisos escorregadios, principalmente no banheiro, né? Instalar corrimão para oferecer mais segurança. Estimular sempre o familiar a realizar as atividades com o paciente, de modo que ele não fique acomodado ou dependente. Isso evita que o mesmo perca força muscular, agilidade, interesse, ânimo, essenciais à manutenção da independência funcional e na prevenção das quedas. Evitar exercícios que estimulem um padrão flexor, como, por exemplo, não realizar exercício de apertar a bolinha com a mão comprometida, pois esse exercício fortalece ainda mais a musculatura flexora, que é padrão no paciente com AVC. E eu vejo colega fazer isso, gente. Né? Então, essa aqui é uma conduta importantíssima. A gente tem que fortalecer mais os extensores. Inclusive, essa até é uma conduta que é questionada, por exemplo, na prescrição de órtese. Ainda não existe um consenso. E aí, prescreve ou não? Porque a órtese também, o que ela faz? Ela vai limitar por completo a função da mão daquele paciente. Né? Por isso que hoje em dia a gente orienta utilizar a órtese por alguns períodos e retirar para também tentar executar alguns movimentos funcionais com o membro superior. Não excluir o paciente afásico da conversação ao responder por ele. Orações curtas e simples, proporcionar tempo para o paciente responder e trocar de assunto. Pergunta sim, não ou alguma outra forma de resposta. Tá? Então, facilitar a comunicação com o paciente afásico. Incentivar o treino em ações bimanuais. Manter ambientes bem iluminados. Cuidados com o ombro comprometido durante as manipulações, visto que é frequente a dor e a subluxação devido à anatomia da articulação glenomeral que predispõe ao quadro. Proporcionar ao paciente ambientes ricos em estímulos visuais, auditivos, sensoriais. Auxílio à deambulação, prescrever órtese, pode ser bengala de 1 ponto, bengala de 2 pontos, muleta canadense ou bengala canadense. Então, aí vai da avaliação do nosso paciente, tá? Bom, então acho que essas aqui são informações assim gerais. É claro que, como eu já falei, eu vou repetir isso com vocês em aula prática, ainda vou falar muito disso em sala de aula, tá? Mas aqui eu quis passar um geral para vocês fazerem uma prova amanhã tranquilos, ok? E aí não dá nenhum problema com relação ao conteúdo, né? Porque o conteúdo tá todo aí, tá certo? Tá, agora para refletir, né? Já que o AVE é uma das circunstâncias que a gente mais se depara no nosso dia a dia, né? E frequentemente aparece pacientes para a gente sequelado por AVE. Talvez você não goste de neurologia, talvez você não goste da minha aula. Mas lembre-se, muito provavelmente você um dia irá trabalhar na reabilitação de um paciente portador de sequelas por AVE. Faça bem o que lhe convém. Estude, monte um plano de tratamento. Não seja mais um fisioterapeuta. Seja para aquele paciente o fisioterapeuta. Tá? Então, essa aqui é uma reflexão que eu sempre deixo para vocês, porque se você se propôs a atender um paciente sequelado por AVE, você tem que saber o que você está fazendo. Né? Então, por exemplo, você pegar um paciente sequelado por AVE numa fase aguda e você fazer movimentos bruscos com o membro superior, isso está altamente contraindicado. Pegar um paciente flácido e ficar alongando o paciente flácido, isso não tem indicação também. Né? O paciente está flácido, ele tem que fazer atividades de co-contração, ele tem que receber pressão, ele tem que fazer descarga de peso. Né? Então, assim, eu vejo colegas fazendo intervenções na fase aguda, vejo colegas fazendo intervenções na fase crônica, que não correspondem ao que seria adequado para cada fase, tá? Então, você recebeu uma proposta para atender um paciente no domicílio, vai lá, faça uma revisão do que você estudou, né, nessa disciplina, mas, por favor, se você se predispôs a atender o paciente, faça bem,
mesmo que você não goste, mas se você resolveu atender o paciente, cabe a você saber que a família deposita muita esperança na fisioterapia nesse momento, que ela espera que o paciente fique mais funcional, fique mais independente e o próprio paciente também, certo? É uma reflexãozinha que eu deixo para vocês então, ok? Espero que vocês saiam bem na prova amanhã, tá? E no mais a gente ainda vai se ver essa semana, ok? Até quinta-feira então. Tchau, tchau.